É uma das discussões mais intensas do Oriente Médio e do mundo, porque a proliferação nuclear, né, que é a disseminação de armas atômicas, ela transporta o mundo para um outro cenário, um outro jogo estratégico, ainda mais um país como o Irã, né, que é uma teocracia, uma ditadura, financia terrorismo, tem um projeto regional imperial, tem uma rede de associados de proxies, de organizações afiliadas. Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. É uma das discussões mais intensas do Oriente Médio e do mundo, porque a proliferação nuclear, né, que é a disseminação de armas atômicas, ela transporta o mundo para um outro cenário, um outro jogo estratégico, ainda mais um país como o Irã, né, que é uma teocracia, uma ditadura, financia terrorismo, tem um projeto regional imperial, tem uma rede de associados de proxies, de organizações afiliadas, causou todo esse estrago. É o segundo grande conflito regional que nós temos no mundo. O primeiro é a Rússia na Ucrânia e o segundo é o Irã no Oriente Médio contra Israel. Então, enfim, tudo o que está acontecendo ali é muito decisivo, é muito sério, é muito importante. E o ataque israelense finalmente aconteceu e foi um ataque muito grande, maior do que a gente esperava. E eu vou debater isso aqui com vocês, explicar o que está acontecendo, quais são as possíveis retaliações, e o que a gente sabe até o momento. Tem muita coisa se desenrolando, conforme eu estou falando, ataques continuam, contra-ataques estão sendo feitos por parte do Irã. Então, tem várias coisas que vão mudar nas próximas horas, mas uma primeira análise aqui para vocês. Não sei se vocês lembram bem do contexto, né, do que estava acontecendo, mas o Trump queria uma negociação para uma saída diplomática na questão nuclear do Irã. E as negociações estavam, de certa forma, caminhando, não prosperando muito, mas elas estavam sendo debatidas, estava acontecendo em alguma medida. Óbvio que para Israel isso não era o ideal, Israel não acredita nessa solução, e acho que faz sentido não acreditar, porque é muito difícil você fiscalizar o Irã. E o que a gente assistiu nas últimas semanas foi a Agência Internacional Atômica, que é o braço da ONU, que fiscaliza e cuida dessa questão da proliferação nuclear, do desenvolvimento de armas atômicas, do uso da energia nuclear civil e pacífica para que essa tecnologia não seja transferida para uma área militar. Essa agência disse que o Irã não estava cumprindo com as suas obrigações em níveis muito mais elevados ou, enfim, né, fazendo coisas muito mais perigosas ou que traziam desconfiança. E o mundo todo começou a perceber então que o Irã estaria muito próximo. A própria agência atômica da ONU diz que o Irã teria já capacidade para construir 9 bombas atômicas. Israel acredita que o número seja maior, talvez por volta de 15. E o Irã começou a fazer testes de armas, não atômicas, mas testes de armamentos que serviriam para ele empacotar essa bomba, né, ou colocar ela dentro de um artefato explosivo, dentro de uma arma propriamente dita. Então, assim, coisas aconteceram que acendeu o sinal vermelho para Israel. Israel, finalmente, depois de anos, tomou a decisão de fazer um ataque preventivo para evitar que o Irã pudesse construir ou testar a sua primeira bomba atômica. E assim, tem várias perguntas. A primeira delas é por que isso não aconteceu antes? Até então isso nunca tinha acontecido porque os Estados Unidos não permitia que Israel fizesse esse ataque, não permitia e não ajudava do jeito que Israel queria. Ao longo do tempo, Israel imaginava que essa operação seria muito mais sofisticada, muito mais difícil, sem o apoio dos americanos. Mas também, ao longo do tempo, Israel foi se planejando, foi se preparando, foi entendendo melhor como poderia ser esse ataque. E não só isso, os últimos confrontos que aconteceram nos últimos tempos entre Israel e o Irã foram debilitando as capacidades iranianas. Então, Israel, nos últimos ataques, né, que eu comentei aqui, cobri, contei para vocês, analisei quando aconteceram, Israel destruiu
as baterias antiaéreas iranianas. E com isso foi percebendo o que o Irã e como o Irã poderia ser capaz de retaliar no caso de uma guerra grande aberta entre as duas nações. Israel percebeu que o Irã tem muitas limitações, que seu arsenal balístico, seus drones, enfim, os seus meios de retaliar a Israel eram mais limitados. Outra coisa que aconteceu nesse tempo todo foi que o Hezbollah foi enfraquecido, Hamas foi enfraquecido, e aí uma das formas do Irã ter acesso a Israel por terra, né, foi debilitada, foi comprometida. A Síria, o Assad caiu, o cenário geopolítico mudou e isso favoreceu e permitiu que Israel tivesse uma posição melhor para fazer esse ataque sem a participação direta dos americanos. Claro, se Israel falasse para os americanos que ia fazer o ataque e os americanos falassem não pode fazer, aí Israel teria um problema. Então, certamente, o Trump não disse isso para Israel. Ele não falou para o Netanyahu, olha, não faça o ataque de jeito nenhum. Ele deve ter dito, eu não vou participar. Você faz o que você achar que você quiser fazer, só me avisa. E Israel avisou os Estados Unidos, então, que iria fazer. Por que a gente sabe isso? Os americanos começaram a evacuar as embaixadas americanas da região há alguns dias, desde segunda-feira. Pessoal, né, ou funcionários que não são essenciais para o funcionamento da embaixada foram evacuados do Iraque, que é uma das maiores embaixadas dos Estados Unidos do mundo, uma embaixada preparada para a guerra do Iraque, uma super embaixada, é um grande bunker, uma grande fortaleza. Se aquela embaixada estava sendo evacuada, é que os americanos sabiam que alguma coisa ia acontecer. E o Trump deu uns sinais, umas declarações públicas. Então, os Estados Unidos sabia, sim, mas os Estados Unidos escolheu não participar diretamente da operação. Qual seria a participação direta? Principalmente a entrega das bombas capazes de perfurar bunkers, né, ou instalações debaixo da terra. Essas bombas não foram entregues para Israel, aparentemente, e com isso, então, a capacidade de Israel de realmente destruir por completo ou ter uma destruição mais definitiva do programa nuclear não aconteceu. E uma das principais instalações, que é a de Fordham, que é uma instalação que está colocada debaixo de uma montanha, essa Israel não conseguiu destruir, e inclusive ali que tem uma grande parte do enriquecimento nuclear iraniano, e dali uma parte do programa nuclear iraniano está preservada. E eu vou falar disso daqui a pouco, quais são as consequências disso em termos de retaliação, outras coisas que possam acontecer. Então tá, por que agora? Porque o cenário mudou, porque Israel estava mais bem preparada, porque Israel tem tido uma série de vitórias sequenciais com o Irã está enfraquecido, o Irã tem mostrado que não tem como responder, os Estados Unidos não disse não, e Israel percebeu que talvez pudesse sair um acordo entre o Irã e os Estados Unidos. E para Israel esse acordo não seria confiável, não garantiria que uma bomba ou que o Irã não tivesse mais capacidade de construir uma bomba. E aí as notícias vieram, né, da Agência Atômica Internacional dizendo que então o Irã estaria perto de construir a bomba atômica. Quando você junta tudo isso, aí chegou a hora, Israel entendeu que essa era a janela de oportunidade e partiu para o ataque. O ataque em si não foi um ataque qualquer, foi um ataque gigante, muito bem planejado, muito bem elaborado. Foram mais de 200 aviões israelenses que participaram dessa operação. A operação foi feita em 2 levas, então você veio uma onda de ataques, aí passou horas, aí depois você teve a segunda onda e provavelmente nós iremos assistir mais ondas, porque o Netanyahu já disse, o governo israelense já disse que não termina em um dia, isso pode durar dias ou até semanas. Israel vai testar a capacidade de resposta iraniana e vai continuar debilitando, atacando, destruindo
às capacidades do Irã. Provavelmente é isso que vai acontecer. E o Irã está numa situação complicada, porque se o Irã tiver capacidades reais de retaliar, ele vai, né, se essas capacidades forem reais e não forem tão efetivas, ele vai acabar demonstrando o que ele tem de equipamento, de munição, de arsenal, de onde essas armas estão sendo lançadas. Israel está monitorando tudo isso para ir lá e continuar atacando e destruindo todas as capacidades iranianas. O Irã pode seguir num outro caminho, que seria, então, construir agora uma bomba atômica mais rápido do que nunca. Claro que isso não vai ser muito fácil, porque a operação israelense não se limitou apenas aos alvos das instalações. Israel foi lá e também fez operações em terra com o Mossad, o serviço de inteligência israelense, entrou dentro do país e acabou matando, eliminando várias altas lideranças militares, dentre elas o chefe da Guarda Revolucionária, o chefe do exército ou do Estado-Maior militar iraniano, e uma série de outras figuras, e alguns cientistas muito importantes. Então, o programa nuclear iraniano, ele foi abalado, ele foi destruído por completo. Precisa de um domínio, mas não sabe como criar um site? Deixe que a inteligência artificial... Não. Porque existem essas instalações que estão colocadas debaixo da terra. Mas ele sofreu um grande atraso, no mínimo, né? Ou está debilitado de uma maneira bem séria. E isso compromete a capacidade do Irã ter a bomba. Mesmo assim, o Irã pode escolher agora falar, olha, esse ataque passou dos limites, mais do que nunca eu preciso obsessivamente construir e acelerar a bomba, e talvez, se o Irã já estivesse tão perto, agora ele decida em semanas juntar uma bomba atômica. Óbvio que os serviços de inteligência vão acabar tendo alguma informação sobre isso, e isso pode provocar a entrada dos Estados Unidos na guerra, né, ou nos ataques, que não são talvez só ataques, mas o que parece é que nós podemos facilmente caminhar para uma guerra de verdade entre o Irã e Israel. Tenho que lembrar vocês, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Uma guerra entre Irã e Israel não são tropas, não são soldados. Israel e Irã não têm fronteira terrestre. É uma guerra aérea, uma guerra de artilharia, uma guerra de mísseis, é uma guerra de drones, é uma guerra de aviões. Não é uma guerra de soldados invadindo um país ou outro. Eles não têm fronteira, não tem como você transportar esses soldados de um lugar para o outro. Então isso não vai acontecer. É uma guerra diferente, não é igual à guerra da Ucrânia, nem mesmo a guerra do Hamas contra Israel em Gaza. É outro tipo de guerra, mas nós estamos, está parecendo que estamos caminhando para uma guerra e não só um ataque pontual. E aí o Irã, se ele decidir construir a bomba atômica nesse momento, talvez os Estados Unidos entrem para ajudar Israel. Rússia deixou claro, mexeu com o Irã, mexeu com a gente. Então, por isso, Bush não deu um tiro contra o Irã e retirou as tropas. Então, a partir desse momento, tanto Israel quanto os Estados Unidos souberam que um ataque ao Irã é um ataque contra a Rússia. E aí que entra Gog e Magog. Ezequiel, cerca de 6 séculos antes de Jesus, faz a seguinte profecia, se você quiser eu posso ler. Quero. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volte o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, e Ros parece até Rússia, né? De Meseque e Tubal, profetiza contra ele e diz, e assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, fartei que te volvas, porém anzóis no teu queixo, te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Aí ele começa a citar os povos que estariam nessa aliança com a Rússia. Então quem que é Gog? É um povo ao norte de Israel. Se você traçar uma linha reta de Jerusalém para cima, você sai em Moscou. Pô. Então o povo do norte é Rússia, você não tenha dúvida disso. Tá. Mas aí a profecia de Ezequiel fala dos povos que estariam em aliança
Com esse do norte. Com o povo do norte, com Gog, porque é Gog da terra de Magog. Magog é a terra, Gog é o líder. Então o que ele está falando? Persas e etíopes e Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma, do lado do norte. Todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então ele está falando, não vai ser só a Rússia, vai ser uma coalizão. E aí o que ele fala? Persas, ele já está falando que o Irã vai estar em aliança com a Rússia, 600 anos antes de Jesus, quando essa guerra estourar. Quando a Rússia se levantar, o Irã vai estar junto. Olha que profecia tremenda, 600 anos antes de Jesus. Dos persas. Que os persas estariam em aliança com os russos contra Israel. Só que a profecia é tão intrigante, porque Deus já avisa que ele vai vencer a guerra. Quer que eu leia o texto? Correto. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virá, pois, do teu lugar dos lados do norte, tu e muitos povos contigo. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Chamarei contra Gog a espada, diz o Senhor, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Então já está escrito até o que vai acontecer, Vilela. A espada se voltar contra o próximo, aí esses povos começar a se desentender entre si e lutar entre si. Aí ele fala, contenderei com eles por meio de peste, vai ter peste e vai ter chuva inundante e vai ter grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre que vai cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade, me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Rússia deixou claro. Mexeu com o Irã, mexeu com a gente.